Cantar só engasgando as Eu coisas. cheguei aqui, ó. Som. Não vai sair nada. Essa chicadeira tá muito pronta. Se parar, a gente vai, né? Ei, ei, oi, 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 oi. Já vamos começar direto. Vamos lá. Lá, lá, ya, lá, ya. 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 O amor de Deus nos ensina. O amor de Deus nos transforma. O amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor e viver feliz, feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. O amor de Deus é... O amor de Deus é tão grande. O amor de Deus nos consola. O amor de Deus nos faz grande. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser, ser um filho fiel. espalhar a esperança, seguir cantando, cantando. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. Vai lá. Oh, bom Deus, que olha por nós e conhece o meu viver, e meus erros vem perdoar Me permite recomeçar. de manhã. Ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor. Bom é viver pra te amar.
sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegres estamos. Quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro, ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegres estamos como quem sonha. Por isso alegres estamos como quem sonha. É a luz. Podemos sentar. É o momento da ceia. É o ano que vem. Aí tem canção que tem coisa, ó, tá vendo aqui, ó. Aqui na frente tem cadeira vazia, viu? Tudo vazia, que você quiser sentar pra gente se acalmar, né? Ainda não nos encontramos, né?
todos só numa mente voltada para o Senhor. Aquela preocupação a gente deixa, né? E vemos adorar a Ele. Principalmente esse momento, assim é o momento da gente parar e pensar. Vamos louvar. Muito bom a gente parar e pensar no que na realidade a letra está falando, né? É um momento tão especial, o momento da ceia, o momento que ele pediu que nós sempre pudéssemos compartilhar, né? E um louvor que a gente canta nesse momento é tipo uma preparação, como se fosse uma oração. Vamos lá? Vamos lá. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus pra me dar o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Bom dia, igreja, paz de Cristo. Estamos felizes de estarmos aqui nesta manhã para nos reunirmos, adorarmos ao Senhor, começarmos a semana na presença dEle. E esse momento é o momento da ceia. E nós compreendemos que ceia é comunhão. Né? Quando Cristo estipulou, né, e deu ali uma ordenança acerca da ceia, Ele estava ali estabelecendo um princípio de comunhão. E eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 26. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 17. Mateus, capítulo 26. Versículo 17, que nos diz: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo: Que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao refletir acerca desse texto, eu me perguntei: o que será que você faria se você soubesse que a sua morte está próxima? Eu acho que é natural do ser humano o isolamento. Se eu soubesse que a minha morte estava próxima, eu ia me isolar. Talvez entrar ali no processo depressivo, talvez ali fazer uma reflexão acerca de tudo que eu conquistei na vida, me lastimar pelo que eu não consegui. Mas Jesus nos traz um exemplo aqui. Mesmo diante da morte e sabendo que o seu fim estava muito próximo, ele decidiu ter comunhão. Ele nos ensina que, apesar das circunstâncias, que nem sempre são favoráveis, nós precisamos buscar a comunhão. Então, esse exemplo que Jesus nos dá é que, mesmo diante das situações mais difíceis, situações que às vezes lembra que você está perto de findar, procure comunhão. Nós vivemos em uma época em que o inimigo das nossas almas quer nos fazer ficarmos isolados. A nossa sociedade é cada vez mais individualista. Há uma tendência a gente querer se isolar. Ah, estou com um problema, vou me isolar. Ah, estou com dificuldade financeira, vou me isolar. Ah, estou com dificuldade no casamento, vou me isolar. Ah, estou passando uma enfermidade, vou me isolar. Mas Jesus nos chama à comunhão. Mesmo sabendo que era ali, os dias dele, o fim dele estava próximo, ele disse: preparem a ceia. Deu todas as instruções. Eu quero estar com vocês. Eu quero cear com vocês. Eu quero ter comunhão. E cristianismo é isso. Não existe cristianismo sem comunhão. Não existe a ideia de, eu sou cristão só. Não. Cristianismo é comunhão. Cristianismo é entender que mesmo diante das situações mais adversas, que nós desejemos buscar a comunhão. E Cristo nos traz esse exemplo. E nessa manhã nós vamos ceiar, buscando a comunhão. Talvez a gente tenha saído de casa com alguma dificuldade financeira, com alguma enfermidade, com dores, mas nós decidimos estar aqui em comunhão. E nesse momento nós vamos celebrar a comunhão que Cristo nos proporcionou através da sua morte e da sua ressurreição. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos que, a partir da tua escritura, da tua palavra, o Senhor nos traz um grande exemplo de que mesmo nos momentos mais adversos, nas situações mais difíceis, onde a gente pensa que não há solução, que nós não venhamos a nos isolarmos, Senhor, mas estarmos em comunhão.
em comunhão com o Senhor, em comunhão com a tua igreja, rodeando a mesa, cercando a mesa, Senhor, bebendo do cálice e comendo do pão. E recordando que um dia nós iremos fazer isso novamente com o Senhor. Nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, nos perdoe, nos ajude a ser quebrantados e a entender a tua vontade em nossas vidas. Permanece com a tua igreja nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento também nós iremos ofertar ao Senhor. E a oferta é algo que é muito natural para nós que somos cristãos. Quando a gente fala em oferta, a gente fala em agradecimento, em generosidade. E aí eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios, capítulo 3. Os versículos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Que nos dizem: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Quando a gente para refletir acerca dessa escritura, nós entendemos que em Israel existia um preceito na hora do dízimo. Nós que somos cristãos, nós não temos mais aquele princípio de dizimar, de trazer ali a 10ª parte, como os judeus faziam na lei. Hoje, o Novo Testamento fala acerca da voluntariedade. Mas há um princípio aqui que continua para nós. A forma mudou, mas o princípio não. Que é o princípio da primazia. Será que quando eu recebo meu salário, eu pago todas as minhas contas e o que sobrar, ou do que sobrar, eu oferto ao Senhor?
Se eu estiver fazendo dessa forma, eu estou um pouquinho equivocado. Por quê? Porque o princípio da primícia, como era pregado no Antigo Testamento, como era ensinado na lei judaica, serve para nós também hoje. Quando nós recebermos o nosso salário, nós devemos primeiramente dizer: Senhor, essa parte aqui é tua. Por quê? Porque quando a gente faz isso, isso revela muito o nosso coração. Será que eu estou dando a Deus aquilo que eu tenho de mais especial, ou eu estou dando aquilo que sobra? O povo judeu, eles dizimavam a partir das suas produções, não existia dízimo em moeda. Era o dízimo do trigo, da cevada, do centeio, do coentro. Então, se eu tinha uma plantação de trigo, eu pegava ali no dia da colheita a primeira parte e dizia: essa daqui vai para o templo, para os levitas se alimentarem. Eu pegava o melhor trigo que tinha e levava para lá. Eu não colhia o trigo, vendia, fazia escambo, e o que sobrasse aquele trigo todo machucado eu levava para o templo, não. Então, esse princípio, irmão, serve para nós hoje. Que nós possamos ter esse coração de honrar ao Senhor com as nossas primícias, não com o que nos sobra. Porque se a gente for parar para pensar, e se a gente não der essa primazia ao Senhor, não vai sobrar quase nada. Me pergunto, qual é a família brasileira hoje que tem um salário que vai sobrar para poder ali ofertar do que sobra? Ninguém. Todos nós brasileiros, assalariados, classe média baixa, temos um padrão. Se nós não estabelecermos aquilo como primícia para o Senhor, a gente não vai nem ofertar. Então, que a gente possa aqui, irmãos, compreender o que está sendo aqui, dito. Honrar ao Senhor. É dizer ao Senhor: Senhor, essa parte aqui mais importante e primeira é sua. Eu não vou tirar do resto do que me sobra, não. Vou tirar do primeiro. E Deus vai prover. Porque aqui no versículo 10 tem uma promessa. Se a gente honrar o Senhor, como consequência dessa honra que a gente dá ao Senhor, vai vir aqui, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós não devemos fazer com o coração dizer assim: eu vou dar ao Senhor a primeira parte. Honrar Deus com as primícias, o Senhor vai nos honrar também. Então, que nós possamos ter esse coração, irmão. Entender que a forma muda, mas o princípio não. Quando a gente tem alguém para fazer algo, a gente gosta de dar o resto? Não, a gente dá o melhor. Se chegar alguém na minha casa para tomar um café, eu vou botar a pior xícara que tem? Eu vou botar a mais nova, aquela que eu nem uso, está lá dentro do armário. Se chega alguém para dormir na minha casa, um irmão passar um final de semana, eu vou dar a melhor toalha, a mais cheirosinha que está lá dentro. Eu não vou dar a velha. E por que para o Senhor a gente não faz isso? Então, que nessa manhã nós possamos ter esse coração de honrar a Deus com as nossas primícias. Dizer assim: Senhor, chegou, caiu na conta, essa primeira parte aqui é sua. E eu não estou falando de quantidade, não. Porque se você propôs no seu coração 100, amém, mas a primeira parte é do Senhor. Se você propôs 5.000, glória a Deus, a primeira parte é do Senhor. É o princípio. O modo, a forma, acabou. Está lá no Antigo Testamento, mas o princípio permanece, irmãos. E que nós possamos honrar o Senhor com as nossas ofertas. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque nesse momento, Senhor, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração que te honra, que te privilegia, que dá a primeira parte, Senhor, o melhor de nós ao Senhor. Que possamos ter um coração grato, porque sabemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Que nós possamos honrar, Senhor, a tua casa, a tua obra. Abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm condições nesse momento. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir portas, abençoar aqueles que estão desempregados, que precisam de um auxílio, de uma aposentadoria. E que o Senhor possa mandar o necessário para os teus servos, Senhor. Permanece conosco, nos ajudando e recebendo as nossas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos for de pé?
és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Podendo sentar. Bom dia, esses são os nossos avisos rapidinho. Quarta-feira vai ser o nosso culto de oração aqui, 7 horas. Então a gente vai continuar com essa dinâmica do culto de quarta-feira aqui, de 15 em 15 dias. Domingo que vem, 9 horas, vai ser o Café dos Homens aqui. A gente vai organizar lá no grupo dos homens, que cada um vai trazer. Dia 12/9, a gente vai comemorar o aniversário da igreja. É um sábado. Aí tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês como é lá o lugar. É lá em São Lourenço. Não sei se vai aparecer. Tem piscina, tem cadeira, tem churrasqueira. Depois eu vou botar lá no grupo todas as informações para vocês verem. Mas a gente vai comemorar o aniversário da igreja lá, com a graça e a permissão de Jesus. Novamente, as irmãs que quiserem participar da ceia ou da oferta, falem com o Carlos. Se preparem para o retiro do ano que vem. Todo domingo eu vou aqui avisar vocês. E tem um convite da Conferência das Américas, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Eu vou passar também, vamos ver se vai funcionar. Vamos a tener la oportunidad de abrazarnos y
precisamente así se llama la conferencia, unidos, y queremos estar unidos en todas las Américas, desde Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, el Grupo Andino, el Cono Sur, Brasil, todos vamos a estar allí juntos para mostrar que Dios tiene el poder para transformar nuestro continente para Cristo. Bueno, déjame decirte que nuestra conferencia en agosto 31 va a aumentar el precio si tú no te registras a tiempo. Te quedan pocos días. Anímate, va a ser increíble poder estar juntos allá en Río. Y déjenme decirles que los hermanos en Río están haciendo un trabajo maravilloso de preparación y quiero agradecer a cada uno de ellos. De hecho, les voy a dejar con algunos mensajes de ánimo de nuestros queridos hermanos en Río. Nos vemos pronto. Y recuerda, pasas tú, regístrate pronto. Saludos. Oi pessoal, eu sou o Victor. Eu sou a Bia e nós fazemos parte da Igreja do Rio de Janeiro. Será um prazer receber vocês aqui no Rio de Janeiro, na Conferência pelas Américas. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre e aproveite que ainda dá tempo de fazer. Nos vemos em outubro. Tchau, tchau. Esperamos vocês no Rio. Esperamos vocês no Rio. Esperamos vocês no Rio. Esperamos vocês no Rio. Pronto, se falta tu, não faltem mais. Então, tem uma imagem aqui da programação, depois eu vou botar lá no grupo. Bem legal as aulas, como eles estão organizando. Dia 31 de agosto acaba o primeiro lote, então se você quer se inscrever, agora é o momento. E o último aviso, no final do culto, a gente vai ter uma apresentação administrativa aqui, Cleveland vai compartilhar, aí a gente vai reservar só para os membros, aí no final do culto, quem não for membro, por favor, que a gente vai fazer aqui uma reunião de administrativo. E agora a gente vai ter a pregação com o nosso irmão Carlos. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Acho que os irmãos não comeram ainda não foi, irmão? Lá fora tem bolo, tem coxinha. Tem suco, não tem não, mas tem refrigerante. Mas dá para dar uma vigorada. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. É motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, né, adorando o nosso Deus, louvando na beleza da sua santidade. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que sempre nos alcança, Deus. Possamos estar no fundo do poço, possamos estar em qualquer lugar, Deus, em cima, embaixo, na maior profundeza, mas a tua misericórdia sempre nos chama, a tua misericórdia sempre nos alcança e nos leva sempre para perto do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né, através da tua palavra, que possamos sair daqui diferentes, Pai, com mais fé, mais fervorosos no Senhor, amando ainda mais o Senhor, Pai, porque esse é o desejo do Senhor, Pai, que nós possamos assim fazer, Pai, como o Senhor se agrada, Deus. Muito obrigado. Essa oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aguinaldo. Tá bom. Aí tá bom. Obrigado, Aguinaldo. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, alguns versículos que está lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Que diz assim, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Tem por epígrafe o chamado de Mateus. Versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, os discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, é uma escritura que é bastante conhecida da igreja. E quando a gente analisa alguns pontos, a gente vai ver que tem ensinamentos muito importantes, né, para a nossa caminhada cristã. Né? A gente vai ver, entendendo o contexto dessa história, Jesus ele está começando o seu ministério, já tinha chamado alguns discípulos, e aí Jesus está passando lá no local e vê esse homem chamado Mateus lá na coletoria, né, coletando imposto. E aí, trazendo um pouco da história de Mateus, coletor de imposto, era uma das pessoas mais odiadas que existia na época, né? Naquela época de Jesus, né? Porque era um povo que coletava, tirava do próprio povo judeu para levar para a nação romana, né? E aí eles faziam isso e esses coletores de imposto, eles não eram bem quistos, né? Pela sociedade naquela época, né? E aí, irmãos, é interessante entender que Jesus, ele não se interessa muito, né, pelo histórico, né? Ele vai se interessar muito pelo depois. Depois do chamado, você precisa mudar, você precisa se arrepender. Mas antes não, Jesus ele não está interessado, né, do que aconteceu, né? O que importa é depois que você se arrepende, né? E a Escritura vai nos mostrar que um pouco tempo depois, mais tarde, Jesus se reuniu não só com o publicano. E ele vai falar que não foi apenas Mateus que Jesus se reuniu naquela tarde ou noite, né? Jesus se reuniu com vários publicanos e vários pecadores. E diante dessa reunião, causou um alvoroço muito grande com os fariseus, né? Os fariseus, chamaram os discípulos, eles não chamaram Jesus, chamaram os discípulos. O mestre de vocês aí come com pecadores, come com publicano. Você acha isso certo? E a Escritura vai dizer que os discípulos não responderam nada, mas Jesus falou lá, né? Jesus ele fala no versículo 12, que é o versículo que eu queria frisar com vocês. Versículo 12, que diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, Jesus ele traz esse ditado, né? Esse ditado de uma maneira figurativa para que aqueles homens pudessem entender um pouco mais, com um pouco mais de simplicidade, né? E nesse versículo, né, do versículo 12, eu consegui enxergar 2 pontos, irmãos, que trazem para a gente verdades espirituais da parte de Deus, né? O primeiro ponto que eu consegui enxergar foi que nesse versículo eu consigo enxergar a missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus é salvar e libertar almas do pecado, né? Levar pessoas à salvação. E o fato de Deus enviar um médico ao mundo mostra que a saúde espiritual do mundo não ia bem, né? Pelo contrário, né? Ia mal, ia muito mal, né? E aí Jesus ele vai falar que o mundo necessitava, né, desesperadamente de um Salvador, de um libertador, né, de um ser divino que pudesse transformar a vida de muitas pessoas, que no caso foi o caso de Jesus, né? E aí, irmãos, a humanidade ela vivia em um afastamento imenso de Deus, né? Por conta do pecado, né? Por conta de atitude do homem, né? Que ia em embate totalmente contra o que o Criador ensinava, ao que o Criador queria para a humanidade, né? No versículo 12, também, irmãos, ele é um chamado ao reconhecimento de nossa situação, que somos pecadores e precisamos de Jesus para sermos salvos. Né? Se estamos doentes fisicamente, para onde é que a gente vai? A gente vai ficar em casa esperando ser curado sozinho? Não, a gente vai procurar um médico e o médico lá vai passar a receita, vai passar a medicação para que a gente possa tomar e ser curado. Então, da mesma forma, irmão, é com Jesus. Se estamos doentes espiritualmente, precisando de salvação e de libertação, a gente precisa procurar um doutor. E quem é esse doutor? A gente vai ver, irmãos, eu queria compartilhar outra escritura com vocês, que está lá em 1 Timóteo.
capítulo 1 e o versículo 15. A gente vai entender quem é esse médico, né? Primeira Timóteo, capítulo 1 e versículo 15. Timóteo, vem cá, Timóteo. 1:15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você entende, irmãos, que é preciso ter esse reconhecimento? Porque o reconhecimento de que Jesus é um médico e que a gente, como doente, precisa passar por ele. Atos vai dizer, Lucas escrevendo, que não existe como a gente ser salvo sem passar por Jesus. Jesus é o instrumento de Deus que faz com que a gente possa ter acesso à salvação. Então Jesus, ele é esse médico espiritual, que cura os doentes. Então a gente precisa reconhecer que a gente é doente, que o nosso pecado nos afasta de Deus, e a gente precisa ter essa consciência que, eu preciso da ajuda desse médico chamado Jesus, porque somente ele tem essa autoridade, de me levar ao encontro de Deus, me levar ao perdão, E aí, irmãos, os fariseus, eles não conseguiam compreender isso. Os fariseus não conseguiam perceber que eles precisavam de cura, que eles precisavam de transformação. Tanto é que eles se achavam justos. Justo porque eram justos? Não. Justo porque eles pensavam que era justo. Eles pensavam de que, porque tem uma cerimônia de ritual, de afazeres, eu estou no culto todos os domingos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, irmãos, no fundo, o coração dos fariseus estavam distante de Deus. E também precisava passar por Jesus. E também precisavam passar pelo Mestre. Mas eles não reconheciam que precisavam passar por Jesus, porque eles já se achavam dignos. E o segundo ponto, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que eu vejo nesse versículo 12, é a situação dos homens, a situação da humanidade. E eu queria compartilhar outra escritura com vocês, que está lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9 e 10. Romanos 3, versículos 9 e 10, que diz assim: que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então a situação da humanidade era de perdição, não era de pessoas justas, eram de pessoas que precisavam ser transformadas, precisavam ser encontradas por Jesus, mas era preciso receber, ter esse reconhecimento de que realmente precisava e de reconhecer que a situação da humanidade era de perdição, era de condenação e era necessário passar por Jesus. Eu queria ver com vocês agora, irmãos, o versículo 13. Um ponto também que eu vi no versículo 13 é a misericórdia dos homens e a de Deus. A gente vai ver como é diferente. Versículo 13, que diz assim: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Então a gente vai ver, irmãos, aqui mais uma vez Jesus falando para os fariseus, que se achavam melhor, se achavam que por fazer parte do povo, do sacerdote, do judaísmo ali, eles se achavam dignos de receberem, que se achavam que não precisavam mais se arrepender, se achavam dignos de fazer parte
da família, né, dos judeus, de ter aquele chamado de ter a salvação, né, por fazer esses rituais. Né? E a gente vai ver, irmãos, que eles eram pessoas que julgavam. A Bíblia vai dizer que viviam de aparência, achavam que fazer rituais e se sacrificar pelos cuidados do templo eram a principal obra deles, e muitas vezes a Bíblia vai dizer que eles negligenciavam o cuidado das pessoas que mais necessitavam, aquelas pessoas que mais precisavam, né, como os órfãos, as viúvas. Eu queria compartilhar outra escritura com vocês, Mateus 23 e 23. Mateus 23, 23, que vai dizer assim: ai de vocês, isso é Jesus falando, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Então, irmãos, a gente entende que o que eles faziam não era totalmente errado, né? O zelo pelo templo, o cuidado com o templo, mas existia algo mais importante, que se a gente for colocar aqui na escala, era muito mais importante para Deus: cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que precisavam, agir com justiça por aqueles que estavam sendo injustiçados, né? Agir com misericórdia por aqueles que precisavam de misericórdia. Então, esses fariseus e mestres da lei não ligavam para isso, né? Não, eu cuido do templo, eu faço a minha obrigação aqui, está tudo certo. O resto é resto, né? Eu acho que vai ter outra escritura que Jesus vai falar que eles preferem dar o dízimo, né, do que ajudar aqueles que realmente são necessitados, né? Eles preferem colocar peso para outras pessoas carregarem, mas não ajuda as pessoas carregarem o peso também. O homem em si, irmãos, eu entendi que o homem em si, ele não é misericordioso. E o que é misericórdia, né? É quando Deus, ele é cordial com a miséria humana, né? Ele tem pena de nós, né? É por isso que ele enviou o seu Filho para nos alcançar, né? Mesmo não sendo merecedores. Então, a gente precisa aprender, irmãos, como Jesus é misericordioso, a gente também precisa praticar a misericórdia. E a gente vai entender que a misericórdia ela não é apenas ser praticada com quem está lá fora. Eu acho que me fez lembrar muito o filho pródigo, né? O filho perdido. Aí ele volta, o pai tem misericórdia dele, mas e o filho que está em casa, que também está perdido? O pai, que representa Deus, também tem misericórdia dele, né? Também cuida, né? Então, Deus, ele chama a gente, irmãos, a também ter essa consciência que a gente precisa ter misericórdia com os que estão aqui. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de olhar, não, fulano está chegando, né? Está chegando agora na igreja, por não conhecer muita coisa, a gente tem uma facilidade maior de ter misericórdia, né? De ter pena, né? De agir com cordialidade com essas pessoas. Mas quando um daqui comete um pecado, falha e peca, o nosso dever é julgar, é condenar o nosso irmão, o nosso amigo? Não, pelo contrário. O nosso dever é agarrar ainda mais, e principalmente quando esse irmão se mostra arrependido. Quando esse irmão ou essa irmã se mostra disposto, ó, eu errei, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Ó, pequei contra os céus, ó, quero voltar, né? E eu me arrependo e peço perdão, né? Então, a gente precisa, irmãos, eu estou falando vocês, mas eu também preciso, né? Agir com cordialidade com as pessoas, agir com mais amor com os meus irmãos, né? Às vezes tem momento que não estamos bem, né? Estamos passando por alguma dificuldade, né? E são várias, né? Porque passamos, somos seres humanos. Mas eu entendo, irmãos, que Deus ele deixa a Escritura e estes exemplos para que a gente faça totalmente o contrário que os fariseus faziam e faça totalmente igual o que Jesus nos ensina a fazer. E eu queria, irmãos, compartilhar algumas Escrituras que reforçam
esse pensamento, né, de que Deus ele é misericordioso. Em uma delas eu queria compartilhar Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 13. Que diz assim: por que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, é uma escritura que quando eu li, ela me impactou bastante, né? Porque a escritura fala que se eu não for misericordioso, se eu não sou misericordioso com as pessoas, eu não vou receber misericórdia diante do juízo de Deus, né? Mas se eu for misericordioso com as pessoas, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso quer dizer que a bondade, irmãos, e o perdão de Deus são muito maiores do que o julgamento de condenação. Eu acho que a balança de Deus, ela se inclina a favorecer mais aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que age com cordialidade com as pessoas, aquele que é misericordioso. A balança de Deus, eu acho que tem um peso maior, a tara é maior, se inclina maior para aqueles que tratam as pessoas com bondade e com misericórdia, né? Eu queria compartilhar outra escritura, irmãos, está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13. Que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia, irmãos. É incrível, irmãos, como o nosso Deus, Ele tem uma abertura muito grande para aqueles que realmente se arrependem de coração, para aqueles que realmente desejam voltar e desejam voltar verdadeiramente com um coração contrito. Deus ele não rejeita, irmãos. E a Escritura vai dizer que aquele que confessa e abandona encontra misericórdia, encontra bondade, encontra graça, encontra perdão. Então é motivo, irmão, se você chegou triste nessa manhã aqui, se alegre, porque o nosso Deus, se você tem um coração contrito e arrependido, o nosso Deus está disposto a perdoar você e a dar mais uma chance, porque isso é cristianismo, irmãos. Cristianismo é isso. Quando a gente vai analisar a vida dos discípulos, quando prenderam Jesus, os discípulos foram embora, deixaram Jesus sozinho. E quando Jesus ressuscitou, Jesus fez o quê? Me abandonaram, vão viver para lá a vida de vocês. Não, irmãos. Pelo contrário, Jesus foi atrás deles, cada um. E aqueles que sentiram uma maior dor por conta do pecado cometido, como foi o caso de Pedro, Jesus ele ainda foi muito mais além, foi muito mais insistente. Você me ama, Pedro? Você vai cuidar das minhas ovelhinhas, dos meus cordeiros. Então, irmãos, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Eu peço a Deus que tenha feito algum efeito, porque no meu coração fez, né? Que realmente a gente precisa, e eu preciso agir com mais cordialidade com as pessoas, com mais amor, com mais misericórdia, com mais empatia, porque era dessa forma que Jesus agia com as pessoas e age ainda dentro de nós, irmãos. Queria chamar todos a oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai, que nos alcança, Deus, de uma maneira tão extraordinária, Deus. Nos alcança de todos os lados, por cima, por baixo, né? E somos muito gratos, Deus. Eu sou muito grato ao Senhor, porque existem muitos questionamentos, Pai, que os nossos corações fazem, mas o Senhor sempre se revela, Deus, através das Tuas Escrituras, Pai, para nós, Pai. Então, essa é a oração que eu faço ao Senhor, Deus. Nos ensina a ser como o Senhor.
O Senhor era cordial, o Senhor era misericordioso. O Senhor foi, Deus, compassivo, Pai, com aquela mulher que foi pega aí no ato de adultério, Deus, e os fariseus, os mestres da lei quiseram apedrejá-la, mas o Senhor, Deus, a perdoou, o Senhor a abraçou, o Senhor deu mais uma oportunidade, Deus, para ela, Pai. E é dessa forma, Deus, que o Senhor age com nós, é dessa forma que o Senhor age com a gente. Nós erramos, nós falhamos, e o Senhor nos abraça. Quando voltamos para o Senhor com o coração arrependido, o Senhor nos levanta, o Senhor nos transforma e enche o nosso coração de graça, Deus, de misericórdia, Pai. Essa é a oração que eu te faço, Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos se for de pé? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus... As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. Em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Nosso culto está encerrado. Quem quiser aproveitar o convívio aí fora. E a gente vai iniciar a prestação de contas agora, irmãos. Você que está nos visitando, pode ir também. Mantenha um convívio com alguém aí fora. 5 minutinhos para beber uma aguinha aí, irmãos.